Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu caro irmão, minha cara irmã, salve Maria Imaculada. Neste vídeo eu quero, mais uma vez, falar com vocês a respeito da Santíssima Virgem Maria. Vamos tratar especificamente sobre o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então, me chamo Celso Maria, sou o cofundador da comunidade missionária mariana e quero mais uma vez refletir com vocês, claro, não de maneira exaustiva, mas apenas digamos assim, uma pincelada a respeito deste dogma que é a virgindade perpétua de Nossa Senhora. No vídeo passado nós falamos a respeito da Imaculada Conceição e falamos, só para recordarmos, que dogma, vai nos dizer o catecismo, é como luzes que se acendem no nosso caminho de fé para tornar esse caminho mais seguro. Então veja, nós temos aí mais um dogma, mais uma luz que a Igreja acende para nós, no nosso caminho, a respeito da Santíssima Virgem Maria, este caminho que vai ficando cada vez mais seguro. Então hoje nós vamos falar sobre a sua virgindade perpétua. E o que é a virgindade perpétua de Nossa Senhora? Bom, nós temos que entender que a virgindade a Igreja diz que ela é sempre virgem. Quando ela diz que ela é virgem perpétua, quer dizer que ela é virgem antes, durante e após o parto. Então esses três termos, Nossa Senhora é virgem antes, durante e após o parto. Então veja, eu quero trazer para vocês aqui, quero fazer a leitura breve, uma leitura breve a respeito desta realidade da virgindade de Nossa Senhora, que é um dom, que está ali ligado também à sua Imaculada Conceição. E na verdade está ligado a todos os outros dogmas, a maternidade divina, e em torno desta maternidade divina de Nossa Senhora gira, digamos assim, os demais dogmas, a sua virgindade, a sua Imaculada Conceição, a sua Assunção gloriosa ao céu, enfim, é mais um privilégio que Nossa Senhora tem, dada por Deus pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja o que nos diz o Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento. Olha a beleza que é para nós. O que há de mais admirável, o que sobrepuja, o que sobrepuja a tudo quanto o homem possa dizer ou imaginar, é o fato de nascer ele, Jesus, de sua mãe, sem que daí resultasse a menor lesão da virgindade materna. Olha que belo isso. Então veja, algo de fato admirável e que a nossa razão não pode alcançar. É um grande mistério de Deus. Veja, ele está falando aqui de Cristo que ao nascer, ele não viola a virgindade de Nossa Senhora. Cristo, então nós temos aí que Cristo que ao nascer, ele não viola a virgindade de Nossa Senhora. Ele não viola. Então nós temos aqui, primeiro, virgem antes. Virgem antes está positivado ali no Evangelho. O próprio Evangelho diz que o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem. Então veja, está no Evangelho. O profeta Isaías também vai profetizar que uma virgem dará à luz um filho que será chamado Emanuel, perfeito. Mas agora, no parto, durante o parto, veja, Cristo também não viola Maria Santíssima. Isso o próprio bom senso nos faz compreender e aceitar. É muito mais fácil aceitar pelo bom senso esta realidade do que a gente simplesmente dizer não, negativo. Cristo nasceu e violou sim a virgindade de Nossa Senhora e depois ela teve muito mais filhos com São José, ou seja, que inclusive não há nenhum fundamento, nem mesmo bíblico, Mas veja, Cristo não violou. Se nós pegarmos o Evangelho, vamos ver o Evangelho aqui de São Lucas, veja o que São Lucas diz. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia,
chamada Nazaré, há uma virgem. Primeiro ponto, virgem, desposada com um homem que se chamava José. Segundo ponto, desposada com um homem que se chamava José. Veja, algo interessante, desposada, virgem. Depois que o anjo então se apresenta, ele traz a mensagem de Deus, fala que ela será a mãe do Filho de Deus. O que Maria Santíssima diz? Ela pergunta: como se fará isso se eu não conheço o homem? Veja, ela pergunta: como se fará isso se eu não conheço o homem? Mas como assim? Primeiro, lá atrás, o Evangelho nos diz que ela estava desposada com quem? Com José. Como assim não conhece? Ela conhece, mas esse não conheço o homem é em outro sentido, Ou seja, esse não conheço o homem é no sentido de que eu não posso conhecer nenhum homem, eu não posso e não vou me relacionar com nenhum homem. Por quê? Porque, conforme nos diz a tradição, Maria Santíssima, na sua infância, já consagrou a Deus de modo perpétuo a sua castidade, a sua virgindade. Então ela diz o anjo: mas como se eu consagrei? É nesse sentido, Como se eu entreguei a minha virgindade a Deus? Como se eu não conheço o homem? Então o próprio servo de Deus, o Padre Júlio Maria, ele nos faz compreender isso quando ele coloca uma comparação. Você pega uma pessoa, por exemplo, um abstêmio, e oferece para ele um copo de vinho, e ele diz o quê? Eu não bebo vinho. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu não bebo, não beberei, nem posso. Então é nesse sentido, quando Maria Santíssima diz: não conheço o homem, então ela está dizendo o quê? Não conheço, não posso conhecer homem, porque minha castidade, minha virgindade pertence a Deus. Apesar de que ela, no sentido pessoal, ela conhecia São José porque era seu esposo, entende? Então simplesmente o anjo poderia dizer: ora, Maria, como assim? Você é desposada com José, como assim não conhece homem? Mas não. Eis que o anjo, então, acalma o coração de Maria Santíssima e diz, ou seja, Deus fala a ela por meio do anjo: é o Espírito Santo que descerá sobre ti. É a força do Altíssimo que lhe cobrirá com a sua sombra. Você irá gerar por meio do Espírito Santo. Então imagine isso. Então imaginemos essa cena. Então Deus, ele ratifica, ele confirma que de fato a sua virgindade é dele. Então como? Veja, aí nós podemos perguntar como que Deus primeiro, ele confirma que ela não será violada, ou seja, você considerar pelo Espírito Santo, não por meio de homem. Como que ele confirma e depois, ao nascer, o Cristo viola a sua virgindade? Veja o bom senso. Como que o Cristo vai violar a sua virgindade agora? Compreende? Então, e o mistério da encarnação, o ato, a ação única de gerar o Filho, ela é composta de dois termos, de dois termos: o conceber e o nascer, e o dar à luz. Então veja, é um mistério só, é uma ação só de gerar o Cristo. Então veja, para que nós possamos compreender, por aí nós já podemos compreender e compreendendo aquilo que nos ensina a Igreja acerca da virgindade perpétua da Santíssima Virgem Maria. Então, e veja como o catecismo traz para nós também mais uma grande beleza. Olha como é que o catecismo da Igreja, o catecismo romano, vai continuar esta reflexão sobre a sua virgindade perpétua. Assim como mais tarde saiu do sepulcro, fechado e selado, assim como entrou para junto de seus discípulos, apesar das portas fechadas, assim como na observação diária da natureza, vemos os raios solares atravessarem o vidro compacto sem o quebrar e sem lhe fazer o menor estrago, assim também, e de maneira mais sublime, nasceu Jesus Cristo do seio de sua mãe, sem nenhum dano para a integridade materna. Que coisa mais formidável e mais bela. Veja a comparação que o catecismo faz. Assim como Cristo que entrou, a virgindade perpétua da Virgem Maria é isso. Assim como Cristo que entrou ali, aonde os discípulos estavam trancados por medo dos judeus, Cristo entrou, não arrombou a porta. Então veja a comparação que é feita, a virgindade de Nossa Senhora, o sepulcro também. Então veja, o catecismo também traz a questão do sepulcro,
é algo de fato belo, e nós podemos acrescentar aquilo também que os santos padres vão dizer a respeito da sarça ardente, que compara também com a virgindade de Nossa Senhora, com a sua virgindade. Aquela sarça que ardia, mas não se consumia. Assim a virgindade de Nossa Senhora. Cristo vem à luz, mas ele não viola a sua virgindade. Não viola a sua virgindade. E Santo Tomás de Aquino, de um modo maravilhoso, olha o que ele diz: aquele que vem para tirar toda a corrupção, ele não deve, ao nascer, destruir a virgindade daquela que lhe deu a luz. Ele vem para tirar toda a corrupção, ele que é toda a pureza. Por que que ele violaria? Não é? Por que que ele violaria esta virgindade de Nossa Senhora, esta mesma pureza, essa mesma virgindade que ela consagrou ao próprio Deus ali na sua infância, e que o próprio Deus confirma por meio da boca do anjo Gabriel, e que diz: não se preocupe, não será nenhum homem, não será por meio de nenhum homem, de nenhum varão que você dará luz ao Filho de Deus, será concebido em teu ventre o Filho de Deus, mas será uma obra do Espírito Santo. Compreendem? Não é? Então, neste vídeo aqui eu quero só fazer essa breve reflexão para vocês. Claro que a gente poderia falar de muitos outros temas, principalmente a questão dos irmãos de Jesus, né? Que as Sagradas Escrituras várias vezes nos Evangelhos, no Atos dos Apóstolos, vai falar dos supostos irmãos de Jesus, né? Aí a gente poderia fazer um outro vídeo, a gente pode fazer mais para frente um outro vídeo falando desses supostos irmãos de Jesus, que sim, não são irmãos de sangue de Jesus, mas são parentes de Jesus, são os primos de Jesus, são os parentes próximos de Jesus. Então, só para que a gente possa compreender, né, na cultura hebraica não havia a expressão que nós usamos hoje. Nós usamos hoje as expressões como tio, tio, sobrinho, primo, avô. E naquela época não existiam essas expressões. Então todos os consanguíneos próximos e remotos eram tratados como irmãos, ou seja, são os parentes, né? Mas nós podemos depois detalhar, né, dentro das Sagradas Escrituras, né, quem é irmão de quem é filho de quem, de que Maria, né? Tiago ali, José é filho, que não é filho de Nossa Senhora, mas é filho de outra Maria, mulher de Cleofas, enfim, e assim sucessivamente. Mas o que nós precisamos ter em nosso coração, meus caros irmãos e irmãs, é que este dogma é mais uma revelação divina para nós. Aquela que é a porta-voz do Espírito Santo, a porta-voz de Deus, a Igreja, por meio do Espírito Santo, proclamou este dogma e disse: ela é virgem perpétua, e cabe a mim, cabe a ti simplesmente crer. E crendo, seremos verdadeiramente felizes. Ainda que eu não tenha as argumentações todas a respeito deste mistério, ainda que os protestantes me bombardeiem, né, usando textos bíblicos completamente fora do contexto, sem nenhuma argumentação sólida, plausível, não podemos simplesmente abaixar a cabeça, entristecer e dizer: de fato, estou com dúvida agora. Será que de fato ela é virgem? Não fique com esta dúvida. Ela de fato é virgem perpétua, antes, durante e após o parto. Nunca teve outros filhos a não ser Cristo Jesus. Sim, ela tem diversos filhos que ela gera na fé. Todos nós que fomos entregues pelo próprio Cristo Jesus lá no alto da cruz. Lá no alto da cruz, como nos mostra o Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo ali de 25 a 27, Cristo nos entrega uma mãe. De fato, ela tem muitos filhos, cada um de nós, mas do seu ventre não saiu outro filho, senão o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, nós podemos finalizar com esse trecho do Catecismo Romano que diz dessa forma: pois, com os mais justos louvores, que em Maria Santíssima enaltecemos uma virgindade perpétua e intemerata, ou seja, inviolada. Operado foi este milagre pela virtude do Espírito Santo, de tal modo assistiu a mãe na conceição e no nascimento do filho, que, dando-lhe fecundidade,
lhe conservou, todavia, a virgindade. E é isso. O Espírito Santo que lhe cobriu com a sua sombra, o Espírito Santo que desceu sobre ela, por meio dela, por meio deste mesmo Espírito Santo, Cristo foi concebido no ventre da Virgem Maria, ela permaneceu virgem, ela que era virgem, como o Evangelho nos diz, as Sagradas Escrituras nos atestam, ela que permaneceu virgem ali na sua concepção e também no momento de dar a luz a Cristo Jesus, pela luz do Espírito Santo, ela continua virgem, não foi violada, ela que permaneceu virgem depois do parto e por toda a eternidade. Aquela que nós chamamos de sempre Virgem Maria, a Virgem Perpétua, e que nós devemos louvar. Louvar, louvar e louvar até o último suspiro, a virgindade perpétua de nossa Santa Mãe. Salve Maria Imaculada,